Professor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é realmente uma grande satisfação estar aqui, por algumas razões. Primeiro que eu acredito muito nisso. Eu comecei a trabalhar com ultrassom há um bom tempo atrás e eu vou mostrar para vocês algumas atuações com e sem ultrassom, casos meus. Então, as dificuldades que eu tenho, as dificuldades que eu tive, eu vou tentar passar para vocês e mostrar por que eu acho que isso é legal. Também vou falar um pouco de moldagem, porque todas as palestras estão com estética e tal, e a estética é muito legal, é muito bacana, mas acho bom a gente também levar para um outro lado, e o que eu quero é trazer um pouco da prática, da simplificação que a gente tem conseguido nos nossos cursos e no consultório. Essa simplificação eu acho que é que facilita a nossa vida. Então, como eu optei por falar em ultrassom e moldagem para atingir a excelência, são dois os aspectos que nós temos que avaliar para chegar nessa excelência quando eu falo em moldagem. O primeiro aspecto tem a ver com o ambiente, a boca, tá certo? E o segundo aspecto tem a ver com a técnica. Em relação à boca, tudo tem a ver. Se eu vou conseguir um bom molde ou não, tudo tem a ver com o preparo. Então, preparo nós vamos falar de posição, de desenho, de proteção, de lisura e de substrato. Em relação à técnica, eu vou falar de moldagem, mas como o assunto da moda atualmente é o escaneamento, eu vou falar um pouquinho de escaneamento também. E aí vocês vão ver que é realmente muito importante o ultrassom dentro desse contexto, tá bom? Então, vou começar com o preparo. O que eu vou falar, todos vocês já estão cansados de saber, mas é só uma pequena lembrança, uma pequena recordação do caso. Vamos lá. Veja, esse é um caso de uma reabilitação. O dente que já veio preparado. Veja a posição dentro, a posição gengival do término do preparo e as demais posições. Você percebe que esse dente aqui, você tem que colocar o fio retrator. Para afastá-lo fica muito difícil. Vamos ver o molde obtido desse caso. Molde de livro, para ficar lindo, é o que você colocou o fio retrator. Esse é um caso que eu moldei sem fio e pela técnica simultânea, o que não está tão indicado. Mas vejam a qualidade do término cervical. Veja que está muito fácil para qualquer técnico recortar o troquel. E sem fio. Ou seja, isso daí é muito mais conforto para o paciente, muito mais conforto para a gente, muito menos tempo para a gente. E por que eu consegui isso? Eu consegui isso porque o material escorreu de uma forma adequada. E para ele escorrer de uma forma adequada, para ele escoar de uma forma adequada e moldar, isso aqui tem que estar muito liso, muito bem definido. A lisura eu consigo com borrachas. Eu consigo dar um belo acabamento com borracha, mas eu não consigo deixar ali. O polimento eu consigo fazer com borracha, mas eu não consigo deixá-lo liso. E é aí que o ultrassom faz a diferença. Eu vou mostrar casos com e sem ultrassom, né? Então hoje a gente vai ver que ultrassom e magnificação e de preferência motores elétricos nos deixam numa posição mais confortável. Precisa de tudo isso, Marcelo? Não, não precisa. Desses três, eu penso que o ultrassom e a magnificação são fatores que nos auxiliam bastante, tá certo? Mas vocês vão ver o ultrassom como que eu tenho trabalhado há um bom tempo. Vamos lá. Então vamos falar do preparo. Primeiro nós falamos da posição. Então hoje, em relação à posição, nós deixamos os preparos basicamente no nível gengival e é algo diferente do que a gente pensava lá atrás. Eu aprendi lá atrás na faculdade, ensinei durante um bom tempo, ou eu deixo supra ou eu deixo sub, nunca no nível. As novas cerâmicas adesivas, as novas técnicas de cimentação, a solubilização desse cimento no meio bucal, os estudos longitudinais mostrando as recessões gengivais mostram que eu tenho menor índice de recessão e menor índice de insucesso quando eu deixo ela no nível gengival. Então, preparos hoje, vejam, no nível gengival. E a área estética, Marcelo? A área estética também. Se eu quiser, eu levo muito pouquinho subgengival, porque quanto mais eu levo, maior a chance de recessão, porque hoje nós não trabalhamos mais com ouro, né? Então quem faz metalocerâmica convencional sabe que com o passar do tempo tem recessão. Quem faz as cerâmicas sabe também. A saída, em termos de biocompatibilidade, a melhor seria nós trabalharmos com zircônia. A zircônia ela é realmente mais biocompatível que o de silicato.
mas nós temos resultados bem longevos sem recessão gengival. Para eu não ter recessão gengival, eu tenho que ter dois parâmetros. Uma oclusão adequada, ou seja, aquele dente sem trauma oclusal, e uma bela adaptação, tá certo? E a gente tem conseguido isso. O segundo aspecto que eu vou falar é o desenho do término cervical. Hoje nós temos optado pelas juntas deslizantes, os términos de preparo que permite o escoamento do cimento e o escoamento do material de moldagem. O único que dá para trabalhar, não o único, dá para trabalhar com uma junta do tipo topo a topo com um chanfro largo, mas esse chanfro largo é ideal que ele seja bem arredondado, que permita também o escoamento do material de moldagem. Isso também faz diferença para a gente conseguir uma boa moldagem. Quanto melhor esse material escoar, melhor o nosso resultado. Para ter um bom escoamento, eu tenho que ter esse preparo o mais polido possível. Olha a mudança de conceito. Quando eu aprendi, que eu trabalhava com metalocerâmica, o que nós aprendimos? Passava uma broca FF no término e uma broca rugosa no corpo. Para quê? Porque essa aumentava a retenção friccional e isso melhorava a retenção da peça protética. Nós usávamos cimentos muito solúveis, como o fosfato de zinco, e todo aumento de retenção que eu precisava era válido. Eu tinha que correr atrás para alcançar o máximo de retenção possível. Hoje nós trabalhamos com cimentos que têm uma retenção muito superior, então hoje basicamente eu só uso cimento resinoso, basicamente, né? Não significa que ele trabalhe de forma adesiva, em alguns casos ele não vai trabalhar de forma adesiva, mas ele é resinoso, ele tem um poder de retenção muito superior e é um cimento que tem um escoamento pior, apesar de ter uma retenção melhor. Então hoje o preparo tem que ser o quê? O mais polido possível. Então, terminar os preparos com borracha, ou com a técnica de polimento que quiser, e o término cervical, o ultrassom é a melhor coisa para isso. Eu vou mostrar isso para vocês, tá certo? Em relação à proteção aos tecidos gengivais, eu fiquei um tempo com o meu aparelho quebrado. E nesse meio tempo, continuei trabalhando, lógico. E esse preparo de lâminas aqui, eu fiz tudo com broca. Vejam. Término bem feitinho, término bem feitinho, término bem feitinho. Olha aqui. Olha aqui. O que é isso? É a escarificação do tecido gengival pela broca. No geral, na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, isso não tem problema nenhum. Você tem uma reparação fácil. Mas lembre-se que aqui eu estou com tecido gengival espesso. Se eu tiver com tecido gengival fino, isso aqui pode ser um agravante para ter recessão, para ter um fracasso gengival. Então, quando você usa ultrassom, como o tecido mole absorve essas ondas, ele não corta o tecido mole. Então, com o ultrassom, isso nunca aconteceria. Por isso que eu gosto de terminar os meus preparos sempre com ultrassom. Essa é uma das razões, especialmente em área estética. Lá atrás também. Lá atrás, por causa de um conforto. Eu vou ter uma melhor adaptação, vou ter uma moldagem muito mais fácil. E na frente, além desses fatores, a previsibilidade estética. Isso não tem preço, galera. Isso não tem preço. Porque com gengiva de espessura média ou espessa, eu posso errar à vontade que ela vai reparar. Mas uma gengiva fina, o negócio começa a complicar. Tá certo? Outro fator que nós tem a ver com a energia de superfície, tem a ver em como esse material escoa, tanto o material de moldagem quanto o material de cimentação. Nesse ponto, eu gosto dos materiais que têm baixíssima energia de superfície, ou seja, que tem uma boa capacidade de molhabilidade, que escoam em meio úmido. Eu gosto dos materiais de moldagem hidrofílicos. O material de moldagem hidrofílico que eu mais gosto, que eu mais trabalho, chama-se Panasil. Ele é mais hidrofílico do que o poliéter, apesar de ser um silicone de adição. Isso faz diferença. Por quê? Porque ele escoa muito melhor. E escoando muito melhor me permite, por exemplo, moldar sem fio. Tá certo? E o último fator que eu vou falar em relação a preparo é o seguinte. Atualmente, o que é que nós sabemos? Que isso a gente sabe há muito tempo, mas nós sabemos que a adesão das cerâmicas ao esmalte é praticamente perfeita. Praticamente perfeito. O conceito da odontologia da reabilitação adesiva, fazendo preparo em esmalte,
revolucionou absurdamente as reabilitações. Hoje a gente faz reabilitações sem coroas, só colando cerâmica sobre esmalte. Lógico que não dá para colar, não é todo caso que dá para fazer, não é todo dente que dá para fazer. Mas os estudos mostram com muita clareza que a parte mais resistente do dente é a junção amelo-dentinária. Se eu removo a junção amelo-dentinária, eu tiro muito da resistência do dente. Outra coisa, mecanicamente, a cerâmica funciona como esmalte, tem comportamento similar ao do esmalte. Então, se eu mantenho a junção amelo-dentinária e colo um esmalte sobre outro esmalte, e nós sabemos, em termos de adesividade, que a adesividade em dentina, ela é uma adesividade ainda muito duvidosa, porque dependendo do caso a gente não consegue bons resultados, ela flutua bastante, e a adesividade em esmalte, ela é totalmente previsível. Sempre que for possível, a gente vai trabalhar em esmalte. O grande desafio da reabilitação adesiva está na seguinte pergunta: quanto que eu posso aumentar do volume de dente? Então, na verdade, o desafio agora é outro, é saber quanto que eu posso aumentar do volume de dente, porque toda vez que eu colo sobre esmalte, eu estou aumentando o volume de dente. Então, as perguntas inerentes a esse novo conceito de reabilitação não são mais se a coroa vai sair, não vai sair. Não são mais se vai quebrar, não vai quebrar. A pergunta é, quanto que eu posso aumentar esse dente de forma segura e previsível? Essa é a pergunta. E aí entra essas técnicas de mocap e tal, que não é tanto o assunto da aula, e eu não vou me estender muito nisso. Mas aonde que entra o ultrassom nisso? Não sei se vocês já usaram ultrassom alguma vez, mas quando você coloca o ultrassom numa resina ou numa dentina, ele não faz barulho. Quando você coloca o ultrassom no esmalte, o ultrassom grita. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque você sabe que está em esmalte. Isso não tem preço. Se eu pegar, por exemplo, os estudos de longevidade, acompanhamento de sucesso, de longevidade de laminados cerâmicos, o estudo que tem de mais tempo é o do Galip Gurel, com 13 anos de acompanhamento. Olha os resultados dele. Quando o laminado é feito totalmente sobre esmalte, um substrato 100% de esmalte, o índice de sucesso em 13 anos foi de 99,8%. Quando eu tenho pedaços de dentina, especialmente nas terminações, nas margens, esse índice de sucesso já cai para 89,6%. Quando eu tenho um preparo de laminado só em dentina, devido à característica mecânica da dentina e da cerâmica, o índice de sucesso cai para 66%, ou seja, de cada 3, uma eu tenho fracasso. Então, seguindo esses dados todos, um dos segredos é manter o meu preparo em esmalte. E isso daqui, galera, te ajuda muito. Quando eu estou falando em laminado, eu estou falando em preparar a cervical do dente, onde a espessura do esmalte é muito fina. Onde visualmente, muitas vezes, você não está conseguindo enxergar, mesmo com magnificação. Hoje essas técnicas de preparar com luz ultravioleta para ver a fluorescência e ver se tem, ajuda, mas o ultrassom grita. E aí a resposta é muito boa para a gente. Ele grita, você sente na mão e sente no ouvido. Então, me ajuda muito nesse aspecto. Com isso, eu encerrei essa recordação sobre preparo. Vamos falar um pouquinho de moldagem e de escaneamento. Tranquilo sobre preparo? Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida? Eu acho que preparo é uma coisa bem tranquila, o nosso dia a dia a gente tem feito bastante, né? Agora, vamos falar um pouco de moldagem, depois a gente fala de escaneamento. Moldagem, o papel da moldagem, na verdade, o que é? Levar a boca para a bancada do laboratório. Alguns materiais eu consigo trabalhar dentro da boca. Eles permitem isso. Mas para eu conseguir trabalhar dentro da boca, esses materiais não têm a mesma resistência que eu consigo com materiais fora da boca. Mesmo material, se eu falar em compósito, eu vou falar em compósito, em resina composta convencional, você consegue um resultado bem superior fora da boca do que dentro da boca. Prova é que dentro da dentística tem se falado muito em moldar com silicone, né, fazer um modelo de silicone ali na hora, você fazer a restauração nesse modelo de silicone e cimentá-la na boca. Por quê? Porque você melhora as propriedades mecânicas, além do conforto para o paciente, além do conforto, né, para nós, além de tudo, você melhora as propriedades mecânicas. Então, levar a boca do paciente
para outro local, para a bancada do laboratório, quer seja virtual, quer seja física, é fundamental se a gente quer uma alta performance. E a moldagem é exatamente isso, ela leva a boca para o laboratório. Quanto melhor eu levar a boca, maiores as chances de sucesso. Então, na verdade, moldagem é isso. O objetivo é levar à bancada uma cópia fiel das condições existentes na boca. Eu tenho dois tipos de moldagem, basicamente. A moldagem para reprodução e a moldagem de transferência, que é muito utilizado em implantodontia. Nós vamos nos ater um pouco à moldagem para reprodução. Um fator que eu acho muito importante é, primeiro, eu vejo pelos meus alunos e quando eu vou dar palestra que poucas pessoas, poucos profissionais dominam realmente os materiais de moldagem. Por que dominam pouco? Porque quando a gente vai comprar qualquer material de moldagem, de silicone de adição, o que vem? Vem pesado e uma consistência do fluido. Ou vem 2 bisnagas do ultra leve, ou vem 2 bisnagas do leve, ou vem 2 bisnagas do regular. E a gente trabalha com aquele material que vem. Só que esses materiais, eles têm indicações diferentes. Esse aqui foi um trabalho feito pelo Paulo Vinícius Soares, que é um professor lá de Uberlândia. Se você tiver a oportunidade de assistir, quem não conhece, assista, o cara é sensacional. E ele pegou e fez o mesmo caso moldando 3 vezes, tudo dupla moldagem, com as 3 consistências, regular, leve e extra leve. E vejam os resultados. Ou seja, se eu tenho um material aqui e moldou com regular, esse caso não está indicado para o regular. Você vê que você não consegue o meu resultado. Aí você chega e fala assim, mas esse material de moldagem dessa marca X, ou Y, ou Z, não é bom, porque eu não consegui um bom resultado tal como eu consegui com tal marca. Muitas vezes não é a marca, muitas vezes você está com a consistência inadequada. Então, eu vou explicar para vocês as consistências, né, como que eu trabalho cada consistência, e tem uma que é mais universal, que é o leve. Então, se você for começa pelo leve. O pesado e o extra leve. Show! Mas, por exemplo, para eu trazer implante já não é uma grande vantagem. Deu para entender? Então, vamos ver as consistências desses materiais. Isso aqui é um post do PV, então, mostrando os resultados com os diferentes materiais. Vamos lá. Com as diferentes consistências, o mesmo caso. Então, vamos lá. Na verdade, eu tenho 3 consistências. O ultra leve, o leve e o regular. E vejam que eles têm indicações distintas, tá certo? Vamos ver as indicações de cada um deles. Esse é um material que eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque ele é hidrofílico. É um material que me ajuda muito se eu quero moldar sem fio. O fato dele ser hidrofílico significa o seguinte, mesmo que o ambiente esteja úmido, ele vai escoar com muita tranquilidade, ok? Então eu vou falar primeiro do extra leve, X-Lite, extra leve, muito fluido. Qual que é a característica dele? Ele tem um alto escoamento e uma baixa resistência. Veja, se eu vou fazer uma moldagem, vamos relembrar os 2 tipos de moldagem que eu posso fazer. A simultânea, onde eu coloco o pesado e o leve simultaneamente, tá bom? Ou a dupla, onde eu faço o pesado, alivio e entro com o leve. São as 2 técnicas. Vamos pensar, se eu tenho um pesado que tem um escoamento baixo e grande resistência, e um extra leve que tem uma baixa resistência, a hora que eu faço isso simultâneo, o que acontece? O pesado joga o leve todo para fora. E aí você vai ver aquela moldagem onde só tem um fiozinho do leve lá, e o resto é tudo pesado. Não é a melhor indicação. Normalmente, algumas marcas, não é o caso do Panasil, mas algumas marcas têm ainda tempos de presa diferentes do extra leve para o pesado. Eles tendem a aumentar o tempo de trabalho do extra leve, por quê? Porque se eu tenho que fazer 10 dentes, vou moldar 10 dentes, se eu tenho um tempo de trabalho curto, eu não consigo chegar lá. Quando eu chego no último, é aquela moldagem que sai repuxada, todo mundo já teve isso, né? Aquela moldagem que sai repuxada, né? Às vezes é o tempo de trabalho. Entendeu? Então, algumas empresas aumentam o tempo de trabalho do extra leve exatamente para que não tenha esse repuxo, não tenha essa deformação, tá? Então, ela tende a ter um tempo de trabalho maior, não é o caso, não é o caso do Panasil, eles mantêm todos os tempos de trabalho iguais,
ele tem um outro material que ele chama de Fast, né? Que está chegando no Brasil agora o regular, mas ele tem um tempo de trabalho maior. Então ele é para quê? Para fazer preparo, para eu moldar preparos dentários, especialmente aqueles casos com muitos preparos. Então qual que é a indicação dele? Dupla moldagem. Faço o pesado, alivio, entro com o leve depois, e aí eu tenho um bom tempo de trabalho no leve e um ótimo escoamento. Esse é o melhor material para que eu consiga fazer a técnica sem fio. E a técnica sem fio, ela é feita normalmente com dupla moldagem. A técnica correta é com dupla moldagem. Tá certo? Vamos ver o caso disso. Esse caso é um caso que eu fiz em 2007, há exatos 11 anos atrás. Então, em 2007 eu não conhecia a ultrassom, né? Esse é um caso que nós fizemos ele em zircônia. Na época, essa zircônia chamava Sercon, era uma zircônia da Dentsply, tá certo? Então, os preparos feitos, a moldagem do pesado, e olha aqui que nós fizemos, fio único, duplo fio. E você sempre coloca o duplo fio, quando você vai usar, de acordo com a espessura do periodonto. Ficou um molde bonito? Ficou um molde muito bonito. Mas hoje, eu faço esse mesmo caso sem fio. Por quê? Mesmo que seja na mesma posição, Marcelo, do término cervical, mesmo que seja na mesma posição. Porque, por causa do domínio da técnica, esse material já era hidrofílico, mas eu não conhecia essas propriedades nessa época, tá certo? E, muito especialmente, por causa do melhor polimento, hoje eu deixo isso aqui mais polido, e especialmente o término cervical com ultrassom. Então, vamos ver esse caso. Olha a qualidade do molde. Um molde realmente muito bonito, muito bacana, um molde de livro, né? Mas a que preço? Né? O molde precisa ter essa saia toda? Não. Ele tem que ter uma saia suficiente para que o técnico visualize perfeitamente a linha do término cervical e possa recortar o troquel de forma adequada. Se você tiver um pouquinho subgengival, você usa, dá para ir sem fio também? Dá. Dependendo, a pergunta do colega foi a seguinte, se eu tenho um preparo subgengival, dá para ir sem fio? Depende de quão subgengival está esse preparo. Então, naquele primeiro caso que eu mostrei, um preparo que eu não fiz estava lá embaixo, se eu tentasse ir sem fio, eu não ia conseguir um bom resultado. Ele está subgengival, um pouco subgengival, eu tenho uma gengiva que dá para abrir no pesado, beleza. Então, na verdade, quem vai te dizer se você vai colocar o fio ou não? O pesado. É o pesado. A hora que você moldou o pesado, você já vai ver o término ali. Ó, esse término não está bem visto, não está bem definido. No pesado eu não consegui definir ele bem, é fio. Deu para entender? Então te dá esse prognóstico com muita tranquilidade. Então sempre muito bem polido o preparo, bem limpo, e o material hidrofílico tem essa vantagem, né? Mesmo que esteja um pouquinho, ele vai empurrar. Se ele já empurrou no pesado, aí, meu amigo, vai ser nada de braçada. Aí as coisas vão tranquilo, no leve, tá bom? Já esse aqui, ele tem um médio escoamento leve, ele tem um médio escoamento e uma média resistência. Ele já permite a moldagem simultânea e a moldagem dupla. Ele é mais universal, tá certo? O tempo de trabalho, como eu falei, é igual, mas algumas marcas comerciais têm um tempo de trabalho diferente por extra leve. Já o tempo do leve é igual ao do pesado, para permitir exatamente uma moldagem simultânea. Então, a indicação que eu coloquei aqui são preparos dentários até 6 elementos. Dá para moldar mais elementos na simultânea? Dá. Mas o cara tem que já ter uma curva de aprendizado. Já não é uma coisa para todo colega. Quem está começando ainda não tem essa curva de aprendizado ainda, né? Então eu coloquei aqui 6 elementos. Né? E também é muito indicado quando eu faço moldagens conjugadas de implante e de dente. Ou seja, no mesmo molde eu estou fazendo um modelo de reprodução e de transferência. Então esse daqui, na verdade, é o mais utilizado, é o mais universal. Marcelo, então se eu for comprar um material de moldagem e for ver aquela bisnaga, qual que eu peço? Primeiro você pede a leve. Esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês nesse aspecto. Beleza? Mostrar um caso. Aquele caso que eu estava mostrando. Vejam, quando usei ultrassom em tudo e você percebe o ultrassom. Você percebe que está, aqui o que você vai ver de diferença não é que está irregular,
é que o esmalte tem diferentes espessuras alternativas, mas ele está absolutamente liso, ó, vocês podem ver. Tá certo? E por último, o regular. Qual que é a indicação do regular? Ele não tem bom escoamento. Não tem. Ele é indicado para quê? Para prótese total e para implante. Ele é baixo escoamento, alta resistência e o tempo de trabalho dele tem que ser igual ao do pesado, para que eu use ele em simultânea. Eu não vou conseguir um bom resultado em término cervical. Vocês viram aquele caso que o Paulo Vinícius fez, que o PV fez, o resultado que foi com o regular, medíocre, mesmo na mão de um profissional excepcional como é o PV. Então, muitas vezes o problema vem da não indicação correta dos materiais. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Então, ele é usado para quê? Para implante. Beleza? Com isso, nós também finalizamos moldagem. Vamos agora falar de escaneamento. Marcelo, o escaneamento como é que fica? Porque daí eu coloco fio, não coloco fio, como é que fica? Eu vou mostrar um caso da época que o meu aparelho ficou quebrado e eu escaneei e vocês vão ver. Tá. Então, escaneamento, no meu caso, esse é o scanner que eu trabalho, é exatamente esse scanner, eu já estou um pouco desatualizado, é o Trios 2, né, que eu trabalho, da Trishape, não é o 3. Né? Esse é um caso feito lá pela gente no consultório. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Esse é um caso que o paciente chegou com várias coroas já feitas, tal, removi as coroas, fiz o preparo, refiz e, na minha opinião, tá legal, não tá? Tá bonito, né? Tá bem acabadinho, tá bacana. Eu estava sem ultrassom nessa época. Eu já tinha, mas estava sem. Vamos escanear? Vamos ver o que eu achei? Olha o que eu achei. Nesse caso, o escaneamento, você coloca o fio retrator para fazer um afastamento óptico e não um afastamento tecidual. A maneira que trabalha é um pouco diferente, mas não é isso que eu vim discutir. Eu vim discutir outra coisa. Dá uma boa adaptação? Dá uma boa adaptação? Não está lindo? Cara, quando você compra o scanner, você quer se matar. Você quer se matar. Você compra o scanner para falar assim, meu Deus do céu. Isso não é nada, o problema é quando você lembra o que você fez no passado, né? Agora, né? Tem até uma piadinha, vocês conhecem aquela piadinha do... Porque o protesista é aquele cara que tem altas emoções, reconstrói aquelas bocas, e quando chama o paciente para fazer o controle, é tudo ao extremo, né? Você se acha, ou você é foda, ou você é um bosta, né? Vocês já passaram por isso, né? Chega o paciente e fala assim, nossa, esse caso eu fiz há 10 anos atrás, como eu sou foda. Aquele dia você anda no shopping com o peito estufado, nem cumprimenta os outros, né? Chega andando, né? E tem dia que você chega lá, o paciente e fala assim, meu Deus, o que eu fiz nesse caso? Né? Nossa senhora, eu fiz isso, né? E aí tem aquele caso que todo mundo tem aquele caso, né? Que fez aquela prótese naquele dentinho pequeno, aquela prótese conjugada, né? Fixa, com removível, com implante, aqueles dentinhos pequenos e tal. Você encontra esse paciente na rua, você muda de calçado, você já notou? Porque ele pode falar, bem, quebrou, né? Aí você está no consultório, já passou por vocês também, está no consultório, a secretária atende o telefone na tua frente. E aí, tudo bom? Sei. Tá. Aí você fala, e aí, o que aconteceu? Ela fala assim, sabe a dona fulana de tal? Você já começa a pensar, meu Deus do céu, é aquela, né? Você já lembra, nossa, aquele dentinho, não sei o que, já começa, estão sentindo a adrenalina subir também? Todo mundo está sentindo? Né? Fala, puta, né? Fudeu. Fala, o que aconteceu? Morreu. Você fala, nossa, graças a Deus, né? Sucesso total, tamo, né? Esse é sucesso, você entrou na bateria de sucesso. O protesista passa por isso, né? O protesista passa por isso. E o scanner participa disso. Então, veja, quando a gente entra no mundo do scanner, a gente realmente tem que mudar um pouco a forma de trabalhar. E aí eu acho que o ultrassom é fundamental. Tá bom? Qual das pontas que você vai utilizando para deixar esse preparo mais liso? Boa pergunta da Regina. A Regina perguntou qual a ponta que eu utilizo. Eu gosto tanto das pontas da CV Dentist, eu gosto tanto das pontas
de alta rotação, né, que eu uso motor elétrico com contra-ângulo multiplicador. E para o término cervical eu uso a CR4, que é a mais grossa. A CR4 é fenomenal para isso daí, é a melhor que tem. Ele deixa mais liso. E na verdade, a lisura aí nem é o grande problema. A lisura é fundamental. O polimento não é o grande problema. Porque quando você usa borracha, você não vai chegar lá embaixo. Mas a lisura ali, ela... Então com o ultrassom você fala assim, você usou magnificação. Não sei se vocês trabalham com contra-ângulo multiplicador. É uma delícia trabalhar com contra-ângulo multiplicador. Você faz com alta rotação. Quando você usa o multiplicador, você fala assim, nossa, é outro mundo. Até retardado faz esse preparo aqui agora, né? Que você fala, né? É uma delícia. Aí você fez com o multiplicador, você fala, nossa, tá beleza, tá bacana. Aí você vai entrar com o ultrassom. Cara, ele faz assim, ó. Então com o ultrassom você consegue deixar liso. Então quando você acha com a caneta ou o micromotor que você tá legal, a hora que você entra no ultrassom você vê que você consegue um resultado bem superior. Então eu uso basicamente, eu faço preparo hoje, já começo com a broca FF, a não ser que eu vá fazer uma coroa do zero, mas é raro hoje, isso é cada vez mais raro. Então eu já começo com a broca FF, brocas sempre novas, né? Termino do acabamento com uma FFF, agora já, né, com micromotor elétrico. Hoje com esses novos micromotores elétricos eu tenho feito inteiro o preparo sem caneta, inteiro com micromotor. E aí o acabamento com o ultrassom. É a CR4. Bianca, depois você pega uma CR4 para a gente mostrar, por gentileza. Embora eu acho que eu tenho a foto dela aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Não é possível fazer o preparo todo com ultrassom? A pergunta da Rossana, eu te conheço em algum lugar. A pergunta da Rossana, é possível fazer todo o preparo com ultrassom? Não, ele é muito lento. A não ser que você queira começar hoje, terminar amanhã, ficar batendo papo e tal, mas eu não aconselho. Eu aconselho fazer todo com a alta rotação, né, com a broca, e depois acabar com o ultrassom, tá bom? Esse é o melhor dos mundos. Então por que comprar ultrassom? Por que usar com ultrassom, né? Realmente, eu uso, sou um entusiasta, como vocês viram, eu vou mostrar casos com e sem ultrassom. Essa é uma broca que foi desenvolvida pelo professor Rogério Marcondes, que ela tem corte só de um lado, só corta esse lado. A CH4R, CH4D e CH4E, é isso? M e D, mesial e distal. Então vejam, quando eu estou fazendo um preparo de dente qualquer, eu não toco no dente vizinho. Olha a segurança que isso dá. Olha a segurança que isso dá. Então, como ela não roda, né, ela é por vibração, eu tenho um lado totalmente sem corte. Facilita, protege muito, né? Outro uso. Vejam esses termos, todos com ultrassom. Esse caso é uma judiação. Umas próteses desadaptadas, tal. Fui remover as próteses. Logo quando eu removi, dá uma olhada os términos cervicais. Totalmente irregulares. Não fui eu que fiz, foi outro colega. Mas o meu não ia estar muito diferente disso. Não ia estar muito diferente disso. Após passar o ultrassom. Viram a diferença? Então, realmente faz diferença. Realmente, é nisso que eu sou entusiasta. O que eu sou entusiasta é o seguinte, eu quero conforto para o meu paciente, eu quero trabalhar menos. A tendência e o que eu tenho desenvolvido, a minha linha de trabalho nesse momento, eu desenvolvi uma filosofia de trabalho chamada DPR, mas a tendência, a gente vai continuar dedicando o mesmo tempo ao paciente, mas esse paciente vai ficar cada vez menos tempo na cadeira, cada vez menos tempo na cadeira, cada vez sofrendo menos. A gente vai ser cada vez mais rápido dentro da boca. A tendência é que nós trabalhemos fora da boca, em mundos virtuais, é a tendência, mas dá para fazer isso fisicamente. Então nós vamos ficar nos dedicando cada vez mais para paciente, dedicando a mesma coisa para o paciente, mas o paciente cada vez menos na cadeira, tomando cada vez menos anestesia, com procedimentos cada vez menos invasivos. É muito mais conforto para nós e muito mais conforto para o paciente. Isso a gente tem que mudar até a forma de pensar.
Eu já visitei várias fábricas ao redor do mundo e tal, e fui visitar uma fábrica na Alemanha 2 anos atrás, e aí eles deram para a gente, foi um grupo de professores pesquisadores, deram para a gente uma lista de coisas que nós tínhamos que fazer. E eu já tinha ido em várias fábricas, a hora que eu li eles faz, quanto tempo de fábrica? 2 dias, foi impossível. Não tem como, não tem como. Galera, não só deu tempo, como sobrou tempo. Por quê? O planejamento dos caras é tão rigoroso, é planejado tudo nos mínimos detalhes, que a hora que nós entramos na boca do paciente, foi rápido. A gente tende a fazer um planejamento meia boca e gastar muito tempo na boca. Deu para entender? É essa mudança de conceito, é nisso que eu tenho trabalhado. O DPR, ele automatiza esse planejamento fora da boca. Depois eu vou falar para vocês. No caso clínico, eu, como estou com raiva da estética, não que eu não faço, eu adoro estética, mas eu trouxe um caso de posterior, porque na verdade é ali que a gente sofre, né? Ali na frente é fácil de ver, é fácil de trabalhar, fácil entre aspas, né? É difícil a parte de cor e tal, mas eu trouxe um caso lá atrás. Vamos ver esse caso aqui, para finalizar. Opa! Ele não tá bonzinho comigo hoje. Então vejam, essa paciente nós fizemos a parte da frente dela, ficou bonito pra caramba, mas, né? Então nós vamos trocar essas duas restaurações, aquela com degradação, com percolação, aqui também tinha cárie por baixo. Então, removendo o material restaurador, e aí essa parte foi removida com broca e sem anestesia. Sem anestesia. Aqui não precisava porque aqui tinha endo, né? Mas você, se tiver o paciente normal, você remove, mas não toca em dente. Remove todo o excesso com broca, normal, tá certo? Quando chegar no final, aí você vai entrar com o ultrassom, ali ainda tirando um pouco de material, e aí ó, a R4, a esférica, para remover todo o material restaurador. Se esse dente for vitalizado, na maioria dos casos você não precisa nem anestesiar com o R4, tá? Lógico, depende da tolerância do paciente, do estado do dente, mas dentes restaurados já são dentes que têm uma dentina reparadora, né? Já são dentes que têm uma outra característica, tá certo? Então passando ali, removendo todo o material restaurador. Aqui, dá para ver que aqui ainda está em resina? E o meu término cervical tem que ser em dente? Não preciso nem falar para vocês onde que estava essa resina, lá no pé, né? Que é para facilitar a nossa vida, né? A gente nunca pegou caso assim, né? Amo de paixão. E aí, opa, volta. Como é que eu vou tirar essa resina sem sangrar, para eu poder moldar na mesma sessão? Nós usamos a broca TR38 deles, que não agride tecido mole. Essas brocas de diamante não agridem. Se eu fosse com uma diamantada convencional, não precisa nem falar onde a gente estava, né? Tá certo? Então, removemos a resina com essa broca. Tocou no tecido mole, não tem problema, não sangrou, tá tudo lá. Olha a profundidade que está essa caixa e olha que está totalmente sem sangramento. Isso para mim é conforto. Isso para mim é conforto para o paciente. Porque se eu estou numa situação convencional, tudo bem, nós fizemos indireta nesse caso, né, que eu gosto muito mais de indireta do que direta. Mas é possível fazer direta, né, se eu fosse fazer normal sangrando. Né, após a limpeza, fizemos a base com resina Flow e aí a preparação da Onley e da Inlay. Nós fizemos isso pela técnica do Haithor, que é um professor da Alemanha, Haithor. Não vem ao caso agora, a gente esmiuçar isso daí. Então, os sucos de orientação e o preparo feito. Vocês vejam que o preparo ainda está riscado, tá certo? Fazendo o bisel. E agora eu estou dando polimento, o acabamento, com a CR4. Quem me perguntou da CR4? Aquela broca lá, ó. Aquela ponta.
Nosso hábito, né, de falar broca, né? Aquela ponta lá, tá certo? Se alguém quiser ver na sua mão. Ó, a Bianca falou, se alguém quiser ver na minha mão, mas qualquer coisa vocês procuram a Bianca, pronto. Mais fácil. Muito melhor. Ela vai explicar bem melhor aqui, ó. Então vejam, olha, eu toco em tecido mole, eu preciso ter um belo acabamento. Nesse caso, nós não moldamos, nós fizemos escaneamento. Olha lá, eu estou dando acabamento aqui, ó, só com a CR4, sem borracha. Esse caso não tinha como não afastar, lógico, né? E nós fizemos, nesse caso, o escaneamento em vez de fazer a moldagem. Nesse caso, nós escaneamos com o scanner da Sirona, o antigo ainda, Blue Cam. É virtual, tudo bem, mas não deixa de ser modelo. Olha a qualidade, olha o término cervical. E vocês viram como o scanner entrega a gente. Olha lá. Deu para entender? O desenho. Nós fizemos isso em cerâmica feldspática. E no momento pós-cimentação, você vê que o dente ainda está desidratado, nós cimentamos com isolamento absoluto e tal. Na verdade, o meu objetivo aqui foi tentar trazer para vocês protocolos de tratamento facilitados, tá certo? Como que eu consigo melhor resultado com técnicas tranquilas. Então, para falar de moldagem, como que eu consigo ótimas moldagens, quem não tem scanner, e também acho que, não sei se é o melhor momento para ter scanner, que ainda tem muita coisa para desenvolver, inclusive em termos de preço, ele tem que cair bastante, ele tem que viabilizar muito mais. Né? Eu como pesquisador, eu tenho que estar nesse mundo, tenho que pesquisar, tenho que desenvolver, mas eu acho que se eu fosse clínico eu não teria ele ainda, eu seguraria um pouco. E uma coisa que eu falo, vai comprar? Vai. Faça um bom plano de negócios, porque você vai perder dinheiro no começo. Aí você vai lá, está acostumado a moldar, você molda em 5 minutos, você escaneia em meia hora, você vai falar, na terceira você vai falar, não aguento mais isso. Então tem uma curva de aprendizado, tem uma série de fatores para levar em consideração na hora de comprar. É uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta de marketing sensacional, depois você domina, facilita realmente vários procedimentos, especialmente comunicação com laboratório, uma série de coisas, mas faça um bom plano de negócios antes de, se for o caso, chama um consultor financeiro mesmo, faça um bom plano de negócios antes de entrar nessa. Eu vejo muita gente entrando na empolgação e depois a máquina está parada, vendida, né? E é uma grande judiação, tá? Mas vamos falar da moldagem convencional. Então, como que eu penso que nós podemos obter o melhor resultado possível? Primeira coisa, preparos muito polidos, tá? Liso no término cervical. E aí que entra o ultrassom. Aí ele é imbatível. Outra coisa que eu gosto, materiais de moldagem hidrofílicos. Nesse ponto, esse que eu mostrei, o Panazil, ele é bem superior. Ele realmente é muito hidrofílico. Isso faz a diferença. Como que a gente faz a moldagem sem fio? Vamos lá. Fazemos o pesado e lembre-se que o pesado você sempre posiciona e entra com ele reto. Diferente do alginato que nós temos que fazer. Com ele reto. E faz o correto alívio do molde. Correto alívio do molde significa cortar um pedaço do palato, fazer os sulcos de escapes para o leve e não mexer no término cervical, porque é o pesado que vai levar o leve lá para dentro. Se eu usar um leve hidrofílico, colocar no sulco gengival, jogar um arzinho, preencher o molde e for, ele vai entrar lá dentro com muita tranquilidade. Mas se eu não fiz o alívio correto no molde, o que acontece? Esse molde vai ficar um pouco mais para baixo. Então, o leve tem que escoar. Ele tem que escoar. Fazer os sulcos de escoamento é fundamental para isso. Tá certo? Agora vou fazer outra propaganda. Nós lançamos um livro em 2015 que chama PIP, Procedimentos, Implante e Prótese. Ali eu mostro como faz o sulco e tal. Tem um instrumento da Zermatt, que quem vende é a Labor Dental, para fazer esses sulcos de escape, é sensacional. Se vocês estiverem aqui hoje e tiver uma aula da Zermatt com um cara chamado Nelson Loyaza, eu acho que ele é colombiano, se não me engano, é um técnico, um TPD, ele dá uma aula de moldagem prática imperdível, imperdível.
Ou seja, é fantástica. Oi? As ameias também, mas não do que a pergunta do colega foi, as ameias também, as ameias sim, só que nunca do preparo. E aí no PIP eu dou a dica de você fazer o alívio das ameias com um alveolótomo. Alveolótomo pequenininho, sai muito rapidinho. Isso eu aprendi com o velho, né? Aprendi com meu pai, com meu tio, olhando os dois lá, né? Isso a gente, é só a vivência que traz isso pra gente, né? Então, eu faço as ameias com alveolótomo, tem um alveolótomo pequenininho só para moldagem, tá certo? Fica show. No PIP é um livro muito prático, é um livro muito clínico. Apesar de ter sido um livro escrito por mim, pelo André, por toda a nossa equipe, de ser um livro escrito por pesquisadores, é um livro que não tem nenhuma referência bibliográfica, é um livro de passo a passo mesmo. Quero botar um pino de fibra, qual que é a técnica? Quanto que eu tenho que descer? Ele é bem prático. Primeiro passo é esse, segundo passo é esse, terceiro passo é esse. E todo passo tem assim, técnica, ou seja, como eu faço aquilo, o objetivo, onde eu tenho que chegar, e justificativa, por que eu faço daquele jeito. Todo passo, né? Dos capítulos 1 ao 5 é a parte cirúrgica, então instalação de implantes, cirurgias estéticas, periodontais, essas coisas. De 6 a 15, prótese dentro suportada. De 16 a 18, prótese sobre implante, né? Unitária, múltipla e total.